O que vamos ouvir hoje? Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao podcast da alma. Talvez você não tenha percebido ainda, mas enquanto essa conversa começa, alguma coisa dentro de você já começou a desacelerar. E deixa eu te fazer uma pergunta logo de início. E se tudo aquilo que você acredita sobre o sentido da vida não for exatamente como te contaram? Calma, não precisa responder agora. Só deixa essa pergunta aí, quietinha no fundo da sua mente, enquanto a gente vai conversando. Existe uma frase do Friedrich Nietzsche que diz: quem tem um porquê para viver, suporta quase qualquer como. Agora pensa nisso com calma. Se você não tem um porquê, qualquer dificuldade pesa mais, qualquer vazio parece maior. E talvez seja por isso que tanta gente se apoia em respostas prontas, religiões, doutrinas, verdades absolutas, porque o vazio de não saber incomoda. Mas aqui vai um ponto que pouca gente fala. E se o problema não for ter uma resposta, mas aceitar respostas que não são suas? Porque viver sem questionar é quase como assistir a própria vida em piloto automático. Agora deixa eu te levar para um outro lugar. Imagina que você nunca tivesse ouvido falar de religião, nunca tivesse sido ensinado o que é certo ou errado espiritualmente. No que você acreditaria? Porque talvez a sua verdade comece exatamente aí. O Albert Camus dizia que a vida é absurda. Não no sentido ruim, mas no sentido de que ela não vem com um significado pronto. E isso assusta, mas também liberta. Porque se não existe um sentido pré-definido, isso significa que você pode criar o seu. E talvez seja isso que ninguém te contou claramente até hoje. Você não tá aqui só para seguir regras. Você não tá aqui só para evitar punição. Você não tá aqui só para cumprir um roteiro. Você tá aqui para experimentar, para sentir, para errar e para descobrir. E talvez o sentido da vida não esteja fora. Nenhuma resposta pronta, nenhuma única crença, mas dentro, na forma como você percebe o mundo. Agora pare tudo por um segundo e pense. Quando foi a última vez que você realmente se sentiu vivo? Não distraído, não ocupado, vivo. Porque talvez o sentido não seja algo gigante e distante. Talvez ele esteja escondido em momentos simples que você nem percebe. Mas aqui vem um ponto que pode mudar tudo. Preste atenção nisso. E se a vida não for sobre encontrar sentido, mas sobre dar sentido? Frank Frank, que sobreviveu a um campo de concentração, dizia: a vida nunca se torna insuportável pelas circunstâncias, mas pela falta de significado. Olha o peso disso. Um cara que viveu o pior cenário possível, ainda assim encontrou o sentido. Então talvez a pergunta não seja qual o sentido da vida, mas sim qual sentido eu estou dando à minha vida agora. Porque se você parar para pensar, você já está escolhendo um sentido, mesmo sem perceber. Cada decisão, cada escolha, cada coisa que você aceita ou ignora, tudo isso constrói o significado da sua existência. E talvez o maior perigo não seja viver sem sentido, mas viver um sentido que você nunca escolheu. No fim das contas, talvez ninguém tenha uma resposta definitiva, nem religiões, nem filósofos, nem eu. Mas talvez o segredo não seja encontrar uma resposta perfeita. Talvez seja viver uma pergunta verdadeira. Então eu vou te deixar com isso. Se você tivesse total liberdade, sem medo, sem julgamento, sem consequência, quem você seria? Porque talvez o sentido da vida esteja escondido exatamente na resposta que você evita dar. Se isso mexeu com você, então esse é só o começo. Se inscreve, porque nos próximos episódios a gente vai mergulhar ainda mais fundo